Boa tarde, meu nome é Martino Martinelli, eu sou livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estou lotado no Instituto do Coração, onde eu dirijo... Peraí, que eu acho que tem problema no som. Não tá... Será que a lapela... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi? Longe? Agora Então melhorou. tá bom, tá aí. Então eu vou me apresentar de novo. É uma oportunidade para me apresentar de novo. Eu sou Martino Martinelli, sou professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e estou no grupo de arritmias de Marcapasso, onde dirijo a unidade clínica de Marcapasso do INCOR. Bom, a dinâmica aqui, como é que é? Primeiro eles perguntam, a gente responde. Se o público É, tiver alguma pergunta, senão a tá. gente já tem pergunta. Então eu quero dizer para vocês, para esse grupo seleto, quero dizer que é um prazer estar aqui ao lado da Marisa, o convite dela é uma ordem. E eu pergunto para vocês, nós vamos discorrer sobre morte súbita. E morte súbita tem desde epidemiologia até estratificação, critérios diagnósticos e tratamento. Sobre o que vocês querem falar em primeiro lugar? Tem alguma pergunta a respeito de epidemiologia? Alguma pergunta a respeito de causas, mecanismos de morte súbita? Pois não. São correlatas. Uma boa pergunta. E tem gente que diz que morte súbita é a síncope definitiva, né? Algumas. E aí a morte súbita entra na correlação em termos de estratificação. A síncope entra na correlação porque é um grande estratificador clínico. Então, pegando aqui algumas sugestões da Marilis, se nós analisarmos um atleta e as causas de morte súbita em atleta, talvez um acontecimento mais marcante seja a síncope. Então, se nós considerarmos o atleta assintomático versus o atleta sintomático, e esse sintoma seja síncope, ele já está estratificado como de alto risco. É lógico que eu estou falando do atleta que tem algum grau de cardiopatia. Se a cardiopatia estiver presente, junto com a síncope, nós vamos ter uma muito maior chance desse paciente ter morte súbita. Por quê? Porque o baixo débito determinado pela síncope pode ser e deve ser se associar, quando há cardiopatia, a uma entidade chamada taquicardia ventricular sustentada. É uma arritmia que ou provoca efeitos hemodinâmicos, hipotensões, ou dura mais do que 30 segundos. Essa entidade chama-se taquicardia ventricular sincopal. Por incrível que pareça, você vê então como o desencadeamento é grande. Por incrível que pareça, como no Brasil nós recuperamos muito pouco parada cardíaca, esses pacientes é que são os mais estratificados. São os pacientes que têm síncope devido à taquicardia ventricular. Essa é a ligação da síncope com a morte súbita. A síncope como principal manifestação da taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, e a estratificação, porque esse indivíduo é um grande candidato a uma terapêutica definitiva. Tá certo? A terapêutica definitiva e hoje mais aceita e com melhores resultados é o implante do desfibrilador. Então, uma síncope pode levar à prevenção de morte súbita simplesmente pela manifestação clínica. Ainda então, entrando e aproveitando a sugestão, alguém quer fazer alguma outra consideração a respeito de epidemiologia, causas, ocorrências? Então, vou seguir aqui no roteiro que ela deu sobre morte súbita em atleta. Existe uma entidade chamada coração de atleta. Coração de atleta é uma hipertrofia em níveis leves a moderados, acompanhada de bradicardia muitas vezes intensa e alguns sinais de desautonomia. Que sinais é? Vagotonismo. Então, esse indivíduo tem bradicardia sinusal, bloqueio atroventricular do primeiro grau e aceita-se até bloqueio do segundo grau tipo 1. E então ele tem doença estrutural
ele tem alteração do ritmo com a bradicardia e do sistema de condução e tem modificações frequentes do automatismo dessas células. Então é muito comum você ter a disfunção do nó sinusal no atleta. O atleta convive com a disfunção do nó sinusal, que é diferente da doença do nó sinusal. Doença do nó sinusal é a ocorrência de um sintoma correlato. Então, o indivíduo que tem bradicardia, tem pausas sinusais e tem síncopes, ou desmaios, ou tontura, ou manifestações limitantes, esse indivíduo tem doença do nó sinusal. O indivíduo que tem as mesmas coisas e não tem sintoma, ele tem a disfunção do nó sinusal. E o atleta tem muito isso. Então, essa possibilidade de estratificar o atleta, ela é muitas vezes difícil. Por quê? Na outra ponta tem o atleta que tem cardiopatia. Esses que nós vemos aí caindo toda hora pela televisão, vocês já repararam, tem duas características fundamentais. Eles não caem, não têm arritmia durante o esforço. Pode reparar. Uma hora tá arremessando um lateral no campo de futebol, o outro está se colocando dentro do campo. Enfim, foi pós-esforço. Pode reparar. Qual é a relação, então, do esforço com a ocorrência da morte súbita nesses pacientes? Quando, pós o esforço, as catecolaminas vão embora, diminuem a adrenalina, predomina um efeito vagal, e esse efeito vagal exacerba algumas coisas que o atleta tem. Se ele tem uma cardiopatia, aquele pós-esforço é um trigger, é um gatilho para a ocorrência dessas arritmias fatais. Se ele não tem miocardiopatia, já existe possibilidade dele ter síncope e completar, então, o quadro de coração do atleta. Na outra ponta, como eu estava dizendo, a presença de cardiopatia mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica no nosso meio. Alguns estudos italianos e alguns estudos realizados na Europa mostram que a predominância, principalmente no norte da Itália, de associação de quadros sincopais e morte súbita, a doença mais comum é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Entre nós e para os americanos é a cardiomiopatia hipertrófica. Isso simplesmente porque não se faz um único eletro pré-participação dos nossos atletas e mesmo em centros avançados. Alguns estudos mostram que um simples eletrocardiograma é capaz de triar o paciente que tem o coração do atleta e aquele que tem o coração patológico. O que tem o coração patológico, que tem doença estrutural, frequentemente, independente do gatilho, tem arritmias ventriculares graves que levam ao quadro da morte da TV-FV. Esse é o atleta de uma maneira geral. Nós podemos... por que nós, frequentemente, quando vemos uma cena dramática dessa, de uma síncope ou de uma taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, por que nós todos nos assustamos? E é para nós nos assustarmos. É porque muitos dos que estão ao nosso lado nunca fizeram um eletrocardiograma e podem ser portador da doença mais comum, como eu disse a vocês, que é a cardiomiopatia hipertrófica. A prevalência da doença é 1 para 500. Então você imagina, você está num jogo de futebol no Maracanã com 50 mil assistentes, quantos tem com cardiomiopatia hipertrófica? Lu, você que é bom de conta. Se tem 50 mil pacientes, se tem 50 mil assistentes no Maracanã, a doença cardiomiopatia hipertrófica é 1 para 500, tem pelo menos uns 100 lá, né? Não é? Então tem 100 candidatos. A gente está olhando para aqueles que estão lá dentro correndo, porque eles estão submetendo ao estresse, mas na plateia frequentemente tem muitos candidatos. Aqueles que são candidatos mais fervorosos, que torcem muito para alguns clubes que estão por baixo, como aqui em Minas, Atlético Mineiro, esses caras estão para cair, então, esses então estão com adrenalina lá em cima, basta ter uma emoção maior para desencadear a arritmia e a gente sabe, a gente estima que morra muito mais na arquibancada do que lá dentro. Bem, a respeito do atleta de morte súbita, se nós falamos um pouco das causas, dos mecanismos,
Então, os exames que levam à identificação, como eletrocardiograma, Holter e ecocardiograma, acabam identificando e fazendo a correlação de uma coisa com outra. No meio, na zona cinzenta, tem um grupo de pacientes que não tem doença cardíaca e também não tem coração estruturalmente normal. O que ele tem? Ele tem erros graves no treinamento, ele tem erros graves no manuseio de drogas ilícitas ou o super overtraining por má orientação. Vários estudos mostram que arritmias graves desaparecem quando você muda a característica do treino. E é evidente, indivíduos que tomam drogas ilícitas, principalmente hormônio do crescimento, cresce a espessura do coração. Quando há tempo eles conseguem se livrar da droga, também há muitas evidências de que esses indivíduos que ficam na zona cinzenta deixam de representar risco para arritmia ventricular. Então, os exames mais comuns e mais estratificadores são o ecocardiograma, o Holter e o teste de esforço. Há uma relação também entre testes mais avançados, como o cardiopulmonar, a ergospirometria, e a piora do desempenho ventricular, a queda do VO2 associada à ocorrência de arritmias fatais. São os estratificadores. A prevenção, então, vem, que é o mote dessa pergunta inicial, para a ocorrência em atletas, ela vem pela correção desses mecanismos que podem provocar arritmia. Aí está o problema mais grave no atleta. Você pega um atleta profissional, você identifica uma arritmia fatal ou uma grande chance dele tê-la e você é obrigado a dizer para ele que ele não vai mais poder realizar aquela atividade profissional. Ou ele sai correndo, ele foge, ou ele diz que vai fazer e não faz, ou ele discute com você e tenta te seduzir para fazer com que você aceite as ideias dele de fazer o tratamento e continuar praticando. Isso é um erro, nós temos um documento oficial para nos proteger disso, chama-se a 36ª Conferência de Bethesda. Você quer falar alguma coisa? 36ª Conferência de Bethesda é um documento organizado pelos maiores expertos do mundo, onde se destaca o presidente do Comitê Internacional Italiano, o Dr. Corrado, que frequentemente veio ao Brasil e virá agora de novo para discutir esses assuntos. Nessas circunstâncias, ou nesse material, nós temos um mecanismo de proteção nosso. E um mecanismo, um documento que nos auxilia muito a convencer o paciente. Ele é orientado a se reclassificar no esporte. Então, você tem que convencer um jogador de futebol como o Neymar a passar a praticar pebolim, ping-pong, tênis de mesa, essa coisa assim, chama-se reclassificação do esporte. É uma tarefa muito difícil, mas você tem que abrir a coisa. Na maioria deles, quando você muda o tipo de treino e orienta a mudança do tipo de exercício, você está fazendo o maior método de prevenção da morte súbita. Essa é a forma que você tem de resolver isso sem muita agressão. E do ponto de vista de procedimento de intervenção, a maior intervenção se faz através do desfibrilador implantável. Para todas essas três perguntas que foram feitas, o desfibrilador implantável é a via final. Só que tem um problema, e a pergunta é essa: bom, então eu ponho o desfibrilador e libero o atleta para fazer esporte. Existem atletas secretamente portadores de desfibriladores nos Estados Unidos, principalmente no NBA, no basquete americano. Imagina quantos milhões de dólares rolam por lá e como é difícil você assumir o afastamento de um indivíduo desse. Eu tenho um filminho que eu mostro nas minhas aulas aí de um indivíduo que joga futebol na Bélgica e tem uma síndrome de Brugada, atleta profissional, não falou para ninguém, poucos amigos sabiam, e ele está lá saindo do campo e ele cai no chão, toma um choque, acorda como se não tivesse ocorrido nada. Esse indivíduo depois, evidentemente, foi aí... Depois dessa ocorrência, todo o departamento médico, isso que nos interessa, foi demitido. O presidente teve problemas muito sérios com o resto da diretoria, porque isso foi um fato considerado inaceitável.
muitas vezes a gente é obrigado, é impelido a tomar uma conduta dessa, mas eu não aconselho. Eu aconselho que vocês usem esse documento, e esse documento serve tanto para a proteção de vocês como para a proteção do paciente. Bom, alguém tem alguma pergunta sobre atleta? Eu queria falar, que você falasse sobre o CDI. A impressão que a gente tem é que está subutilizado, ou está se pedindo, ou se indicando pouco marca-passo CDI. Eu queria que você falasse sobre isso. Talvez a falta de um diagnóstico preciso, a questão do custo, a dificuldade de se conseguir esse marca-passo via Ministério da Saúde. Eu queria que você falasse para a gente. Bom, então isso começa a ser o caminho para responder as outras duas perguntas que estão aqui listadas, que são como prevenir morte súbita em isquêmicos com disfunção ventricular e a história da amiodarona, beta-bloqueador e os aparelhos. Bom, é assim, as indicações de desfibrilador, elas estão absolutamente consumadas. As diretrizes, os protocolos são claros, objetivos. A custo-efetividade, graças à melhora progressiva das nossas condições econômicas, ela está melhorando, está se tornando atrativa no Brasil. Essa custo-efetividade, ela caminhou da seguinte maneira. Muitos profissionais pelo Brasil, a gente participa de vários cursos em vários locais do Brasil, eles receberam ou introjetaram a cultura de que é um aparelho caro, inacessível e que, portanto, não adianta separar pacientes, fazer lista de espera. E a pergunta maior é essa mesmo. Como é que num país em que tanta gente reconhecidamente está morrendo subitamente, como é que nós não temos fila de espera? Nós não temos um documento para mostrar para os nossos órgãos de saúde de que nós precisamos mais dinheiro para comprar. Não temos. Vou abrir um parênteses. Nós acabamos de concluir, estamos publicando no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, uma pesquisa feita através de uma teoria de Thurston de percepção, testando a percepção dos médicos quanto à incidência de morte súbita no Brasil. Nós usamos o modelo da região da Grande São Paulo e foi muito interessante. Pegamos médicos do primeiro atendimento, de todas as especialidades, do atendimento secundário e terciário, na Grande São Paulo. Foram 196 entrevistas em blocos, nós encomendamos a uma empresa chamada Anex Futuros. Ali saiu um resultado vergonhoso para nós. Cerca de 22 mil pessoas morrem ao ano na Grande São Paulo subitamente. Isso representa mais do que todas as mortes por doenças tumorais. Duas vezes mais de que doenças relacionadas à AIDS. Enfim, é uma lista comparativa de muito maior mortalidade com relação a outras doenças que são muito bem subsidiadas. A AIDS, por exemplo, tem um programa há muitos anos, e deve continuar tendo, em que gasta quase 5 vezes aquilo que se gasta em alta complexidade em cardiologia. Mas como essa cultura de que aparelhos caros são inacessíveis, não existe lista de espera, o sistema não se organiza, os médicos não indicam e sabe o que eles fazem? Receitam a amiodarona. Os médicos receitam a amiodarona. A receita da amiodarona no Brasil é tão agressiva que nós já desistimos de um estudo de prevenção secundária para a doença de Chagas porque não existe um paciente que não tome amiodarona. Extracístole toma amiodarona, por isso que é a nossa função. Taquicardia ventricular nem se fala, síncope toma amiodarona, basta ter qualquer doença conhecida, amiodarona. Como é que você vai fazer um estudo comparando a amiodarona com CDI, por exemplo, se todo mundo está tomando amiodarona? Você precisa fazer um estudo sem as duas coisas. Bom, para finalmente responder a sua pergunta, dessas 22 mil pessoas candidatas a morte súbita que nós usamos como base os dados oficiais para fazer os testes de percepção
E os médicos percebem muito bem, o coeficiente de percepção foi em torno de 95%, foi espetacular. Os médicos, mesmo de primeiro atendimento, que nem são cardiologistas, têm uma percepção muito grande do paciente que vai ter morte súbita. Desses pacientes, se nós 50% fizéssemos prevenção com droga, com beta-bloqueador, com tratamento, os outros, nós ficaríamos com 10 mil. No ano de 2007, que foi a base da pesquisa, o Sistema Nosso de Saúde autorizou um implante de 330 aparelhos. Para 10 mil candidatos, 330 aparelhos na Grande São Paulo. Então, é claro que nós estamos fazendo o jogo do Ministério. Eu costumo dizer o seguinte, nós vamos dando a mildarona, nós vamos tratando o nosso paciente de uma maneira cientificamente incorreta e nós vamos resolvendo o problema do Ministério e os pacientes vão morrendo. Essa é a... Esse sincronizador ainda está pior ainda que o CDI. A indicação do sincronizador ainda é muito pouca, pela grande importância que o device para você melhorar as condições clínicas. Tanto é verdade... Não, tanto é verdade que se você comparar as taxas de indicações considerando a origem do paciente, se ele vem do sistema da ANS, sistema de seguro, saúde, a proporção é muito maior do que os que vêm do sistema de saúde. Então, o meu juízo final a respeito disso aí é que nós não acreditamos que o sistema vá nos dar o procedimento de alta complexidade. E é incrível como isso parece ser uma verdade, porque se você considerar que o indivíduo tem uma cota para aquela região, para colocar o desfibrilador, aquela cota se esgotou aquele mês, é automático a prescrição da mildarona, porque ele sabe que aquele mês ele não vai conseguir outro aparelho na região dele. Então nós temos todos que lutar por isso, fazer reuniões como essa, saber que nós sabemos estratificar, nós sabemos reconhecer os candidatos, o que nós não temos acesso é a terapêutica. Essa é basicamente... Pois não. Vamos estratificar os pacientes. Os pacientes de uma bradicardia importante, eu costumo dizer no consultório, você é um queniano. O queniano é um cara que corre a uma frequência cardíaca de 44. Portanto, ele é um atleta. Então, não tenho tanto medo. Certo. Agora eu te pergunto, qual é o paciente bradicárdio que você fica com medo? Boa pergunta. A pergunta é a seguinte, é uma pergunta bastante comum. Ele está perguntando se o indivíduo que treina maratona e esse treino leva ele a frequências muito baixas, maratonas eu digo que pratica muito esporte aeróbico e que tem frequências muito baixas por conta da bradicardia, assusta no consultório quando vai com uma frequência de 40, 40 e pouco, ele diz que é um indivíduo queniano, mas ele quer estar seguro de quanto a pausa nós devemos, de quanto de assistolia nós devemos respeitar para nos sentirmos seguros nós mesmos na condução, tá certo? Bom, é incrível essa variação. Um indivíduo em exercício responde espetacularmente bem, em repouso ele tem enormes manifestações de pausas e de bradiarritmia. Aí precisa ter bom senso, não existe um consenso a respeito da pausa que a gente encontra para identificar. Existe um número bíblico que é 3 segundos para classificar os indivíduos com mais chances de ter síncope. Tudo que tiver 3 segundos a mais aumenta a chance, mas nós já vimos 20 segundos, 25 segundos, e o problema é que isso acontece fortuitamente. O paciente consegue, ele sente que ele não está se sentindo bem no momento que ele está calmo, é o momento em que o cortisol vai embora no final do dia, 6, 7 horas, ele treinou o dia inteiro, o categol foi embora, predomina o efeito vagal e ele fica super bradicárdio. Aqueles que desmaiam, nós temos que corrigir, nós temos que fazer a prevenção. A primeira prevenção desse indivíduo é mudar o tipo de treino. Aquilo que eu tinha falado. Mudar o tipo de treino, é fazer com que ele faça exercícios menos aeróbicos, exercícios mais de resistência, aumentar o pool do catecolamina e melhorar isso. Se houver uma relação essa bradicardia e a ocorrência de taquicardias ventriculares, vocês sabem que quando a pausa é muito grande, facilita a ocorrência de arritmia ventricular. Aí não tem dúvida nenhuma, também tem que corrigir artificialmente. Mas não existe um número, guardo 3 segundos para dizer para ele, ó, 3 segundos é uma frequência de 20. Se ele vai com 40, é a metade daquilo que ele está fazendo. Muito obrigada. Segurança, você me